ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Até aqui. Glória a Jesus. Nós estamos diante de um texto, irmãos, profético muito revelador para esse tempo. Fala do sermão profético, onde Jesus vai contar a parábola das 10 virgens. Mensagem esta muito pregada, muito mencionada, por causa da sua grandeza escatológica, que traz para nós um despertamento para este tempo. No versículo de número 9, quando diz assim, ide antes, está dizendo que você tem que se preparar, ou seja, estar preparado para o que vai acontecer, para um grande acontecimento, irmã Adna. Por isso que essas virgens sábias, ela vai dizer para as loucas, ide antes que seja tarde, antes que a porta se feche, antes que você olhe a situação e não tenha mais jeito, ide antes. Não espera por ninguém, faz a tua parte. Você não deve esperar, irmão, só vou se fulano for, só faço se fulano fizer. Ide antes, se prepare, porque quando acontecer, você vai estar pronto. Quando nós olhamos o capítulo anterior, que antecede o capítulo 25, a saber, o capítulo 24, no versículo 44 diz assim, por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que você não sabe, a hora em que você não vai estar esperando. Então você precisa estar apercebido, porque quando o Filho do Homem voltar, você vai ouvir o soar da trombeta e o chamar do teu nome e fazer parte do grande arrebatamento. E eu acho lindo essa passagem das 10 virgens, gosto muito de mencioná-la. Também no versículo 6, no versículo número 6, quando diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Elas estavam todas dormindo. E quando a gente olha para o início dessa mensagem, o Senhor Jesus, falando por parábola, Ele vai dizer, olha que coisa tremenda. Ele vai fazer uma comparação e Ele vai dizer assim, olha, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Todas estavam iguais, todas carregavam lâmpadas, todas tinham uma preparação e estava em um processo de espera. E que espera era essa? O noivo, o esposo. Elas estavam caminhando em direção a Sião, entendendo que só o resgate do remidor poderia trazer para ela o milagre do arrebatamento da salvação. Então elas estavam todas parecidas. É diferente de hoje? Não. Eu sou cristã, aí se veste igual, anda igual. Até tem lamparina, irmã. Até tem. Leva algo para acender a lamparina, leva. Sabe o que é que não tem? Aquela reserva que é o principal, que é a unção sobre a sua vida, a oração. Não adianta eu querer ser algo, não adianta eu querer ter um ministério próspero se eu não ando no caminho na qual eu sei que vai levar para o reino do céu. Qual é? Buscar em oração a unção. E esse azeite aqui espiritualmente, irmã Damiana, representa a unção de Deus sobre a vida da irmã, sobre a vida do irmão. Só que tem crente que acha que é de qualquer jeito que tem que ficar diante de Deus. Não ora, não lê a palavra, não busca. Aí quando vem a frieza espiritual, aí fica se perguntando de onde veio, o que foi. É nessa hora que o inimigo se aproveita da fraqueza e lança setas e dardos inflamados.
É quando a gente é atingido e não sabe por que foi, quem foi, o que aconteceu. Anda igual, parece uma com a outra. Estavam indo na mesma direção, mas tinha uma diferença. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ou seja, 5 delas eram sábias. E também pode estar escrito na sua tradução 5 nécias. E essas que eram loucas, a Bíblia diz que elas não levaram o azeite de reserva. Não tinha unção, não tinha graça. Estava desapercebida. Não estavam preparadas, achando que a oração da minha irmã vai me levar para o céu, achando que porque a irmã faz por mim, eu não preciso fazer, eu não preciso buscar o óleo da unção, o azeite do céu, a graça divina. Eu não preciso me revestir de toda a armadura de Deus, Efésios 6,13. Eu não preciso caminhar na retenção do Espírito, porque tem alguém orando por mim. Eita glória. Tem alguém que já está se consagrando pela minha vida, então não preciso. Então vai ser aí que você vai entender na hora em que acontecer que houve uma despreparação, que houve uma frieza na alma, onde você vai para a igreja, mas não ouve a palavra. Você vai para a igreja, o pastor está pregando, você não absorve. Você vai para a igreja, o irmão está orando, você não está sentindo nada. Vigie, porque está faltando alguma coisa. As loucas não levaram azeite consigo, mas a prudente levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Elas estavam com as lâmpadas e carregava uma vasilha de azeite. Eu vejo isso, uma preparação para que Deus, irmã Jaque, veja do céu e sinta como cheiro suave a oração dos santos. Agora, quando você não ora, não busca, não coloca sobre a sua vida a armadura de Deus, se protege das investidas, aí nessa hora qualquer coisa, qualquer abalo, qualquer tempestade vai cair. Vai cair. Disse que tardando o noivo, elas dormiram. Todas dormiram. E eu acho interessante, irmã Edileuza, é que quando elas dormem, todas dormem, é um tempo de espera. Sim, meu Deus. E um tempo de cansaço na alma, onde nós ficamos pensando, meu Deus, o que é isso? E como a irmã Érica falou, Deus me leve para eu não ver o que vai acontecer e o que está acontecendo. Porque eu não vou suportar, Devi, Anamato, Candaraios, Senemandalamandavastéria. Meu Deus, porque é coisa grande. Deus está dizendo nessa manhã, ide antes, prepare antes, faça tudo antes, porque está chegando a hora, está chegando o dia. Não fique desapercebida, não fique como as loucas, não fique como as nécias, fracas, tímidas, caídas, derrubadas, sem proteção nenhuma, sem capacete, sem espada, sem coraça. Não fique. Se prepare antes. Tem muita gente dizendo, depois eu vou, amanhã eu faço. Mas Deus está te convidando para viver o hoje como nunca você viveu. Aproveitar o hoje, aproveitar este momento, servir ao Senhor verdadeiramente, porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã que está por vir, a Deus pertence. E se eu e você não se colocar na posição nesse tempo, Deus levanta outro. Deus tira eu, tira você e coloca outro. Deus não está preocupado com meninice, com criancice, com pessoas manhosas, pessoas medrosas, não. Porque o tímido não herda o reino. Pessoas que não querem fazer a obra, que nesse tempo está se escondendo. Vai chegar um momento em que o amigo do noivo vai clamar.
a qualquer momento, e pode ser agora. Quem crê, levanta a mão e dá glória aí, porque essa é a nossa esperança. Haverá este dia, pode ser hoje. E se for hoje, você está preparada? Você está preparado? Como é que está o azeite? Porque a lamparina você pode até ter. Fogo para acender você tem. Agora cadê? Como é que está a unção? Como é que está o azeite? Como é que você está diante de Deus? O que você tem feito? O que você tem preparado para Ele? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E quando fala de unção, quando fala de azeite, quando fala de glória, de poder de Deus, fala de proteção para o crente. Aí o crente quer andar de qualquer jeito, não se guarda, não se protege, não ora, não busca, e de repente quer viver o sobrenatural. Não suporta nem o natural, quanto... Eita, glória! Meu Deus! Não suporta nem o natural, agora imagine o sobrenatural. Por isso que nós estamos em um tema muito forte. Efésios 6:13 que diz: revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura do homem, irmã Márcia, não. É a armadura de Deus, a espiritual, que vem do céu. Proteção do céu. Porque setas, dardos inflamados, reunião satânica, tudo isso tem contra a igreja, contra o povo de Deus. Agora, se você está revestido, se você está cheio do Espírito Santo, se você tem azeite de reserva, pode ter certeza de uma coisa: Satanás não te derruba, não te toca, nem entra no teu lar. Porque você está revestido, revestida. Jeremias 46, do verso 3 ao 4 diz: preparai o escudo e o páves, e chegai-vos para a peleja. Há uma guerra espiritual, há uma peleja, que se eu e você, irmã Sila, não estiver regada, cheia do poder de Deus, Jesus, tenha misericórdia. Preparai o escudo e o páves. Ele estava dizendo: preparai o escudo e também o escudo grande. Os grandes escudos maiores, não só os pequenos, mas também os grandes. E no 4 diz: selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças e vestivos de couraça. Eita! Selai os cavalos, montai cavaleiro. Esse tempo, eita, candará, bastéria. Nesse tempo Deus está preparando um exército para a peleja. Nesse tempo Deus está preparando um povo que tem reserva de azeite, que tem temor de Deus, que está diante dele dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu faço parte desse exército, eu não abro mão do meu chamado. Nesse tempo Deus está dizendo: olhe, saiam e selem o cavalo de vocês, montem cavaleiro e se apresente diante de mim. E se apresente diante de mim. Mas não venham de qualquer jeito. Coloque o elmos, que significa capacete. Coloque este capacete sobre você. E o significado de capacete é uma peça de armadura medieval que protege a cabeça do soldado. E ele disse: não venha de qualquer jeito. Está montado no cavalo, cavaleiro. Está cingido, cavaleiro. Eita, meu Deus. Agora você vai se apresentar a mim. Não venha de qualquer jeito. Venha com o capacete que vai te proteger. Porque estamos vivendo guerra, peleja. Não abra mão da reserva. Não abra mão do azeite. Não abra mão da oração. Vigie. Porque a peleja em que eu e você estamos vivendo, nós temos que estar revestidos. Temos que estar firmes para o grande dia.
E ele acrescenta dizendo: limpai as lanças. Olha, limpe as lanças. É uma guerra que está acontecendo. Quando você limpar as lanças, você vai se vestir. E ele não diz só revestir, ele diz vestivos de couraça. E a couraça, queridos, é uma blindagem. Blinda o coração e blinda as costas. Você está já montado? Você já está preparado? Você colocou a couraça para guardar teu coração, para guardar tuas costas? Você está de capacete e a lança você limpou? Ide antes que seja tarde. Agora, quando você estiver guerreando, eu vou contigo. Agora só vou se você estiver. E outra, se você não estiver pronto, você não vai. E se for, não chega nem até a metade do caminho. E eu não vejo um ministério próspero sem oração. Porque a oração, ela é o princípio. Então, se eu não oro, se eu não sou revestida pela oração e a comunhão com Deus, então para que eu vou montar no cavalo? Eu vou participar da guerra. Não chega nem na metade do caminho. Vai pedir socorro, vai pedir para voltar, vai dizer que não aguenta. Eita, lá é só para quem suporta. Sinto muito em dizer, mas é só para quem aguenta. E não está sendo fácil não. Porque tem servas e servos do Senhor fazendo a obra enfermo, viu? Tem servas e servos do Senhor fazendo a obra desempregado. Vem para a igreja se arrastando. Às vezes nem o pão para colocar na mesa tem. Por amor a quem? Ao homem não, por amor à obra. Porque ele sabe que o lugar que lhe espera. Oh, meu Deus. Os olhos nunca viu, o ouvido nunca ouviu, também não desceu ao coração. É o que está preparado para mim e para você nas mansões celestiais, ruas de ouro. Ah, irmãos, você não vai precisar mais de nada. Ele vai enxugar dos teus olhos todas as tuas lágrimas. Está doendo, está sofrendo, está sendo perseguido, está difícil, está. Mas tem uma coisa, a glória que vai ser manifestada na minha vida e na tua vida não se compara a riqueza nenhuma terrena. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro do ano, você pode ter dinheiro que não se acaba mais. Agora, se você não tem a presença de Deus, irmão, isso aí é nada. Porque a presença dele, a unção dele, faz a diferença. Louvado seja Deus. Revestivos. Era uma profecia contra várias nações que Jeremias estava profetizando. E aqui falava de uma invasão contra o Egito, uma guerra que ia ter, uma peleja. Então Jeremias, ele vai avisar o povo como eles devem ir para a guerra. Olha que coisa linda. Jeremias, ele vai avisar o povo como eles devem se preparar para enfrentar uma guerra. E Deus hoje, nessa manhã, ele está dizendo como eu e você devemos estar prontos para a guerra que está por vir. Olha aí. Deus, nessa manhã, está nos ensinando que devemos estar guardados nele. Para que no dia mau, eu e você esteja firmes, de pé, inabalável, com a couraça da justiça, segurando a espada da palavra, com o capacete de Deus, protegido das artimanhas, das armadilhas de Satanás. É por isso que tem muita gente aí perdendo família, perdendo casa. Por quê? Porque não vigia. Porque não se prepara. Quer se preparar quando já... Ah, mas Jesus, muito tempo que diz que ele vai voltar. Eu vou dormir um pouquinho. Dormir você até pode, né? Dormir você pode.
Agora, durma com reserva, né, irmã Jaqueline? Durma com reserva. Não durma e fique desapercebida, não. Fique com o olho aberto e outro fechado. Faça que nem Neemias. Estou construindo o muro, mas na outra mão eu tenho uma espada. O inimigo não vai poder se aproximar de mim. Não vai poder se aproximar de você, porque você está em vigilância. Estou trabalhando na reconstrução. Estou trabalhando, olha, é para alguém que está assistindo aqui comigo. Deus está dizendo, você está trabalhando na reconstrução. Agora trabalhe com a espada na mão. Trabalhe com a espada da palavra. Trabalhe com a oração. Trabalhe com a graça, com a unção, com a reserva. Porque o Senhor não vai deixar que os teus inimigos toquem você e nem na tua família. Deus está preparando o teu milagre e a tua bênção. Agora, para isso, você precisa estar construindo um muro, levantando os portões. Aquilo que foi destruído, colocando no lugar. Aquilo que o vento derrubou, você já está ajeitando tudo. Mas como, irmã Márcia? Preparado. Preparado. Porque a luta é espiritual. E o inimigo, ele não dá moleza, não. O inimigo, ele não para, não. O inimigo, ele fica à espreita, esperando o quê, irmã? Mas se eu abrir a porta, não. Apenas uma brecha é o suficiente para ele entrar. Uma brecha, ele vai entrar. Mas se você estiver com esta coraça, deixa eu fazer um exemplo para você. Para você entender o que é você estar revestido. Quando você olha um navio, aqueles navios bem grandes no porto. Você vai olhar para ele e você não vê. Mas ele está todo revestido de aço, irmã Adina. Aquele navio imenso que você olha, ele está todo revestido por fora de aço. Como se ele estivesse encoraçado, sabe? Contra as artimanhas, ou as artilharias, né? Que os artilheiros, com a sua artimanha, vinha para saquear contra o inimigo. Então eles revestem de aço. E quando o inimigo vai se aproximar para conquistar aquele navio, ele não consegue. Por quê, irmã Márcia, ele não consegue? Porque está revestido. Está rodeado de aço. Ele pode querer furar, ele não consegue com a espada. Ele pode dar aquele tiro ali, mas não entra, porque tem aço. Ele vai tentar entrar de qualquer jeito, furar para o navio e a pique, mas não vai. Por quê? Porque tem aço, é revestido. E Deus está dizendo nessa manhã, tem pessoas aqui que precisam se revestir, porque o inimigo está se andando no lar, está se andando na casa, está provocando desavença no casamento, destruição na vida dos jovens, das crianças. Sabe o que é isso? Falta de revestimento. É porque eu estou vendo tanta coisa que não dá nem vontade de orar. Mas aí é onde a gente deve orar mais. Aqui é nesse momento que nós devemos buscar mais o Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que no dia mau você esteja de pé. Glória a Jesus. Outro dia uma irmã falou assim para mim, irmã Márcia, quando se prega essas mensagens, o povo não gosta não. Nesse tempo, você tem que pregar uma coisa mais suave. Você precisa, não pregue no arrebatamento. Não pregue não a vinda de Jesus, porque o povo não se agrada. Está pensando que o povo vai dar glória? Está pensando que o povo vai se alegrar? Irmã, dizendo isso para mim. Eu disse, irmão, não vim aqui para servir a homem, não. Eu estou aqui para servir a Deus. E o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. E eu não vou massagear ego, não. Se nós não tivermos revestido de toda a armadura de Deus, nós não vamos subir para o céu, não. Porque a gente não vai suportar as artimanhas de Satanás na terra. Então nós devemos estar prontos. Olha só o que Paulo vai dizer aos Efésios. No demais, irmãos, me fortalecei-vos, meus. Nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firme contra a astuta cilada do... É a cilada do homem, é? Aí tem gente que diz que não é para pregar, porque o bom mesmo é pregar a cura, o milagre, o prodígio e as maravilhas. Porque a palavra de Deus, ela é profética. Eu pregando isso aqui, se Deus quiser curar, Ele vai curar.
Eu pregando essa mensagem, se Deus quiser salvar agora, Ele salva agora, não tem problema não. É por isso que Paulo, ele exortava o povo em Éfeso lá, no capítulo de número 6, e o versículo 10 em diante. E ele diz no 12 assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais. De quê? Da maldade que habita onde? Nos lugares, nas regiões celestiais. E ele acrescenta dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Então, ide depressa, ide logo. Ide antes que o pior venha. E ele diz: você precisa resistir o dia mau. Havendo feito tudo, agora vocês fiquem firmes. Está revestido? Está com a couraça? Está protegido? Está orando na madrugada? Está buscando Ele? Está apresentando teu alimento todo dia a Ele? Está apresentando sair ou voltar da tua família? Está orando, está buscando, está fazendo a obra? Agora fique firme. Agora fique firme. Por quê? Porque quando você estiver firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo e contudo a fé, na qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados do maligno são pequenas setas jogadas em alvos, que é um jogo que o povo pratica. Então aqueles dardinhos, Satanás fica assim, ó, bem pequenininho, a setinha, pá. Aí você sente uma dor na costela. Aí você sente uma dor na cabeça. Aí de repente dá uma dor no solado do pé. Aí você sente uma dor no coração. Aí você sente uma espinhada, uma furada. Ei, revestivo de toda a couraça, de toda a armadura de Deus. E coloque a couraça para não atingir o coração. Porque nesse tempo tem uma armadilha que foi plantada, sabe onde? Dentro de nós. Você acredita? Eita. E isso que foi plantado dentro de nós, irmãos, está causando infarto. Pessoas morrendo do nada. Pessoas que você olha saudável aparentemente, mas que morre de infarto. Só essa semana, 5 notícias chegaram para mim que fulano morreu de infarto, cicrano morreu de infarto. Mas o problema dela não era reumatismo, não. Mas ela não morreu disso, não. Ela morreu de infarto. Mas o problema dela não era asma, não. Mas ela não morreu com falta de ar só, não. Disse que foi um infarto. O coração dela parou mesmo. Parou de bombardear sangue. Parou, fechou as artérias. Mas ela não estava com o problema. Não era depressão, não. Mas infartou. Caiu. Irmãs, eu estava na casa da minha cunhada. E eu tinha falado sobre um rapaz, eu creio que ele tem menos de, eu acho que uns 30, menos de 35 anos. Jovem, trabalhador, casado, dono de casa, amigo nosso. Um rapaz bem que confiava em Deus, assim, não era cristão, mas era um rapaz bem, que quando a gente falava de Deus, ele dava glória. E esses dias eu até combinei com meu esposo para ir vê-lo, né? Eu disse: vamos falar com fulano para ver se ele resolve aquele problema para a gente. Que ele resolvia algumas coisas, né? E essas coisas que eu queria resolver, ele sabia resolver. E eu falei: vamos buscar ele. Já 3 vezes que a gente busca, ele resolve. Essa vez ele vai resolver. Amém, amém. Eu fui para a casa da minha cunhada. E ela me chamou e disse: ô irmã, você está sabendo o quê? Que o rapaz fulano de tal, não vou dizer o nome por ética, né? Ele veio a falecer. Eu digo: oxi, foi de acidente de carro. Porque ele corria um pouquinho no carro. Ele trabalhava com vendas de carro. E ele corria muito, e eu disse: foi dirigindo, foi como? Ela disse: não. A mulher dele passou mal, de manhã, e ele levou para o UPA. Deixou ela no UPA, no soro, na medicação, e voltou para casa. Quando chegou em casa, fechou as portas, e foi, eu creio que tomar banho, ou comer alguma coisa, para ir buscar ela. Só que ninguém viu falar mais dele, o telefone ele não atendia, ninguém atendia. Quando a esposa dele teve alta, ligou para ele, ele não atendeu. Aí a esposa dele ligou para o pai dele, um senhorzinho já de idade. E o pai dele ligou, foi aí e disse: não, vamos lá. E foi lá. Bateu na porta, viu que ele não atendeu, arrombou a porta. O rapaz estava caído, morto. Teve um infarto. Que é isso que está acontecendo? Povo caindo, morrendo,
Já foi orado nessa manhã de um tipo de entorpecente que ficam como zumbi. E o que é isso? Essa chacina contra nossas crianças? E o que é que está acontecendo? É por isso que nessa manhã Deus está preparando a igreja. E Ele está dizendo, ide antes que seja tarde. Compra para vós antes que falte. Ide depressa, compre para você. Porque com certeza, no dia eu não vou poder segurar na saia de mamãe, de papai, de titio e dizer, eu vou com você não, acabou. Ide antes. A estola ficou desapercebida, voando. Aí as sábias levantaram, acenderam as lamparinas e houve luz naquela hora, para que o noivo contemplasse a face da noiva, porque o noivo não vai olhar para quem está nas trevas, vai olhar para quem está na luz. Ele disse que ele é luz para os nossos pés, ele é luz, ele é candeia para o nosso caminho, ele traz claridão. Só que tem muita gente falhando. E o que é que está acontecendo? Entraram na casa, né? E pegaram o rapaz. A autópsia, né, que fizeram, disseram, olha, foi um infarto fulminante. Jovem. Jovem. Que diferença faz hoje se for uma pessoa idosa ou um jovem? Nenhuma. Mas é o que foi plantado no corpo do ser humano. E você que é espiritual, entenda o que é espiritual. Porque quem é da carne só entende coisa da carne. Mas o que eu estou falando, você está compreendendo o que eu estou dizendo. E coisas ainda virão. Por isso que Deus usou a vida do nosso pastor, a vida da nossa coordenadora para dizer, o tema deste ano é revestivos, sejam inabaláveis. Porque Deus já mostrava mais na frente o que ia vir, a guerra e os rumores, irmãos, cada vez mais piorou. E agora? E de antes, olhe para sua irmã, vamos fazer aqui só para a gente despertar e concluir. Você vai tocar assim no ombro da sua irmã, bem com carinho, toque aqui para a gente fazer isso aqui. Toque aí. Diga assim para ela, e de antes, e prepare a reserva, antes que seja tarde. Jesus está às portas. Glória a Deus. E eu quero concluir aqui dizendo para você que quando Paulo ele fala aqui em Éfeso, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque o escudo vai te proteger dos dardos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Eu disse orando em todo tempo. Glória a Jesus. Com toda a oração, olha só, com toda a oração e súplica, suplicando no Espírito e vigiando, nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora é a hora de você orar pelo seu pastor, pela sua coordenadora, pelo seu dirigente, pela sua dirigente. Agora é a hora de você orar pelo líder, pela liderança, orar pelos componentes do departamento, pelos novos convertidos, pelas crianças, pelo grupo de jovens. Agora é a hora, porque Paulo nos exorta dizendo, ore e suplique e vigie por todos os santos, por mim, para que me seja dada, olha aí, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério de quê? Do evangelho. É por isso que eu não prego massagem de ego. É por isso que eu não entro no coach. Esse coach que eu não sei como chama. É por isso que eu não vou estar alisando nada nem ninguém, nem fazendo emenda. É por isso que eu não vou fazer comparação com o profano e o santo. Porque o que é santo e o que é profano é profano e acabou. Paulo disse, ore por mim para quando eu abrir a minha boca e eu fechar, seja notório o quê? O ministério do quê? Da palavra de Deus. Seja notório o nome de Jesus. Não é o nome do homem, não. O homem tem se exaltado, pegado o altar de Deus e feito estrelato para dizer que é. Aí usa de tudo que Satanás ensina para fazer.
Mas está repreendido nessa manhã em nome de Jesus, porque ainda tem remanescente. Ainda tem homens e mulheres de Deus que estão orando e clamando e suplicando por graça e por misericórdia. No versículo de número 20 diz assim: pelo qual sou embaixador em Candeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Se Deus te levantou como embaixador, embaixadora de Cristo, faça jus àquilo na qual Ele te chamou para fazer. Então não tenha vergonha não. Não tenha medo não. Permaneça, persevere. Porque o brilho do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. E não se preocupe. Se fecharem a porta para você, a porta do céu está aberta. Para aquele grande dia. Aleluia. Ide depressa. Ide depressa. Oi, irmã Márcia. E o que aconteceu com as meninas? Elas acordaram, não foi, irmã Edileuza? As 10 virgens, 5 tolas, 5 sábias, acordaram ao mesmo tempo com o grito, que dizia: ei, aí vem o esposo, levantem-se. Aí as 10 se levantou. As que tinham reserva, já estavam preparadas, acendeu o fogo, ficou esperando o esposo. Aí o esposo chegou, aí viu aquele rosto lindo, lavado, remido, a roupa limpa, purificada. Aí ele olhou, viu, e abriu e entre. Aí as tolas, sabe por quê? Porque tem gente que não quer carregar a sua cruz, aí quer jogar para o outro,